Ritos de iniciação em Moçambique. Este tema eu queria falar de uma forma generalizada, mas não vai ser possível generalizar, visto que Moçambique é um país que possui atualmente 11 províncias e cada província tem a sua cultura e tem o seu dialeto. Então, neste exato momento, não é possível generalizar. Para tal, eu hoje vou falar de rito de iniciação na província de Niassa, cidade de Lixinga. See the drama boy. Escolhi falar da província de Niassa por quê? Porque, embora eu resido na província de Nampula, cresci na província de Nampula, mas a minha cultura, a minha tradição é de província de Niassa, porque eu sou da província de Niassa. Então, escolhi falar dos ritos de iniciação na província de Niassa, porque são as culturas que fazem parte da minha tradição, da minha cultura neste caso. Olá, sintam-se cumprimentados. Chamo-me Helena Campambe para os que me acompanham pela primeira vez. Peço para que façam a subscrição, ativar o sino de notificações e não deixarem de comentar, e também aquela vossa joinha é muito importante para o desenvolvimento deste canal e ainda trazermos mais dicas. Então vamos ao que mais nos interessa. Na maioria das vezes, os ritos de iniciação em Moçambique são considerados como causadores dos casamentos prematuros. Mas eu hoje não quero aqui negar essa questão, mas sim não quero também concordar com esta ideia, visto que cada província tem a sua cultura, cada província tem a sua forma de fazer o rito de iniciação. Então, por esta diferença, essas disparidades, eu quero aqui afirmar que os ritos de iniciação, se for o caso da província de Niassa, esses trazem um impacto muito positivo. E então aí vocês vão me perguntar, se calhar, qual é o impacto positivo que traz os ritos de iniciação para a sociedade na província de Niassa. Meus amores, para entrar no desenvolvimento do impacto positivo que trazem os ritos de iniciação na província de Niassa, é necessário que eu faça perceber primeiro às pessoas quantos ritos de iniciação existem na província de Niassa. Então, para quem não sabia, na província de Niassa existem 4 ritos de iniciação, pelo menos os que eu saiba, que eu tenho certeza, e dos quais eu participei. Então, neste caso, o primeiro rito de iniciação na província de Niassa é o rito de iniciação em que entram as crianças menores dos seus 12 anos por aí, com uma idade variante entre os 10 a 12 anos de idade. Então, o impacto positivo que traz esta tradição é que é o primeiro passo em que as raparigas recebem os primeiros ensinamentos de como devem se comportar perante aos adultos, perante aos seus pais. Eis a razão que essas raparigas, quando entram para essa tradição, quando entram para as cabanas, do Unhago, falo do Unhago porque normalmente os ritos de iniciação de Niassa são chamados de Unhago. Unhago quer dizer ritos de iniciação. Então, quando as raparigas entram para o primeiro Unhago, vão nas cabanas, ficam aí mais ou menos com um período de mais ou menos uns 30 dias ou até mais, Depende da família. Então, neste caso, quando as miúdas entram lá para o Unhago, nessa idade dos 10 a 12 anos, eles lá recebem os ensinamentos de como elas devem se comportar em casa, como devem respeitar os seus pais, como devem respeitar os adultos, as pessoas que estejam acima das suas idades.
Então, preparam as crianças naquelas cabanas, explicando às crianças que não podem entrar para o quarto dos seus pais sem pedir licença, sem a permissão. Não podem dar um copo de água a alguém para beber sem ajoelhar-se. Não podem passar numa casa sem pedir licença e não podem passar no meio das pessoas sem cumprimentar. Então, nessa primeira fase, nesse primeiro rito de iniciação, esse unhago, normalmente as raparigas de Niassa aprendem simplesmente como devem conviver perante aos adultos na sociedade, como devem se comportar. O segundo rito de iniciação, na província de Niassa, antigamente, não esse século XXI, nos anos passados, as raparigas deveriam casar enquanto estiverem virgens. Então, como deveriam casar virgem, que é para boa imagem da sua família, como forma da família ser considerada como uma família de boa índole, então as raparigas deveriam casar virgem. Então, entram para os ritos de iniciação quando apanham um período que é para lhes explicar que não podem brincar com os rapazes. Porque se forem a brincar com os rapazes, podem aí se engravidar. E se engravidarem, é desvantagem para o nome da família. É a mancha que o nome da família leva. Visto como uma menina impura que não merece, sai de uma família que não seja de boa índole. Então, este segundo rito de iniciação é para ensinar a criança como se cuidar na parte de higiene quando estiver com o período. É para ensinar também a criança a evitar a brincar com os rapazes e ainda explicar o que é o período, o que é a menstruação. Então, é mais ou menos isso que a província de Niassa prepara as raparigas. O terceiro rito de iniciação que existe em Niassa, as raparigas entram para as cabanas quando a moça estiver já na idade de casar. Naquela fase em que a moça entra para casamento, vamos supor que quando está noiva. Quando a moça está noiva, prestes a se casar, em Niassa fazem também esse unhago, que é o terceiro unhago. Esse terceiro unhago, entra esta rapariga às vésperas do casamento. E qual é o impacto para isso? Por que essa miúda deve entrar na cabana antes de ir para o casamento? Ou melhor seja, às vésperas do casamento, que é para lhe preparar, lhe dar ensinamentos de como deve se comportar perante ao seu marido. Como é que deve respeitar o seu marido, como deve respeitar os familiares do seu marido, como deve receber as visitas em sua casa, o que ela deve fazer e o que não deve fazer diante do seu marido, ou melhor seja, preparar a miúda para que saiba como viver no relacionamento, como viver no casamento, como aprender a lidar com o casamento, como deve se comportar dentro do casamento. O quarto tipo de unhago que acontece em Niassa é quando esta rapariga se encontra no estado de gravidez, nas vésperas do bebê. Então, as miúdas de Niassa, quando estão também no estado de gravidez, a primeira grávida da vida desta mulher é preparada na cabana formas de como esta miúda deve se preparar para o seu dia de parto. Então, entram para as cabanas com aquelas nossas avós, nossas tias, aquelas adultas, nós lá chamamos de nacangas. Então, entram com os nacangas nas cabanas para lhes explicar o que é gravidez e como acontece o parto. Como é que começa e como é que deve se comportar quando chegar o seu último dia de parto. Como deve cuidar do neném. É mais ou menos isso. Então, isto estou a querer dizer que nem todos os ritos de iniciação devem ser considerados como um impacto negativo para a sociedade.
Porque a maioria das pessoas tem a má concepção dos ritos de iniciação. A maioria das pessoas pensam que os ritos de iniciação são influenciadoras para os casamentos prematuros. Não quero aqui tirar esta hipótese, mas quero aqui deixar bem claro que para em Moçambique as culturas, as tradições são diferentes. Então, sendo diferentes as tradições, não é possível generalizar que os ritos de iniciação trazem um impacto negativo. Por isso que quero aqui salientar que os ritos de iniciação de certas províncias, em particular na província de Niassa, trazem um impacto positivo, porque dá os ensinamentos ao primeiro passo da mulher, como deve se comportar a partir do respeito na convivência com os adultos e até assim quando entra para o lar. E assim quando entra na primeira fase de ser mãe. Logo, o impacto de ritos de iniciação na província de Niassa são muito positivos porque ensinam boas formas, boas maneiras de como lidar com a vida da sociedade. Espero que tenham gostado do tema de hoje. Até ao próximo